Olá, vou apresentar a solução de julgamento virtual da Infox, desenvolvida sob medida para auxiliar os conselhos profissionais a realizarem as suas sessões de julgamento de forma virtual durante a pandemia causada pelo Covid-19. Solução que irá permitir a realização remota das sessões de julgamento, dispensando o deslocamento dos conselheiros. Tudo instalado e em produção em uma semana, considerando uma solução completa de baixo custo, com possibilidade de aquisição direta, sem necessidade de licitação, utilizando plataforma de videoconferência utilizada pelo Conselho. Agilidade para disponibilizar em produção, com a implantação, treinamento e suporte realizado de forma não presencial, possibilitando que os documentos de sessão possam ser assinados remotamente pelos conselheiros, o que determinará celeridade nos trâmites, garantindo segurança, tudo isso com um baixo custo, considerando a solução e os serviços agregados. Os conselheiros participarão remotamente do julgamento, tendo acesso aos autos processuais e logo após o julgamento terão acesso aos documentos de sessão para assinatura eletrônica, que poderá ser realizada em lote. No momento em que toda a tramitação processual que antecede a sua apreciação for concluída, o processo será cadastrado na solução, onde informaremos quem são os participantes do processo, anexaremos os autos processuais e os documentos que serão apreciados na sessão, indicaremos o relator e pautaremos em sessão, deixando todo o processo apto a ser julgado virtualmente. O julgamento será realizado pela funcionalidade painel de julgamento, que será detalhado na próxima tela. Encerrada a sessão de julgamento, os colaboradores de apoio elaborarão os documentos de sessão, como ata e acórdão, utilizando-se de modelos de documentos que serão disponibilizados para assinatura eletrônica pelos conselheiros. O julgamento será todo orquestrado pelo painel de julgamento, que será mostrado aos conselheiros participantes da sessão, utilizando a plataforma de videoconferência utilizada pelo Conselho. Aqui teremos informações sobre o processo, como quem são os participantes, se é de ofício, se existem preliminares, a possibilidade de acesso aos autos, bem como links para toda a legislação que se quiser ter em mãos, como código de ética e resolução. Aqui, o apoio à sessão poderá realizar ações sobre o processo, como adiar, retirar o de pauta, inserir preliminar, marcar o processo como julgado, entre outras ações. Antes do início da sessão de julgamento, o apoio poderá acertar a composição da sessão, por exemplo, assinalando a ausência de decisor. Aqui temos a possibilidade de marcar votação em lote, seja de mérito, preliminar ou mesmo de solicitação de diligência, quando de decisões unânimes. Nesta área, teremos a possibilidade de marcação de ações por conselheiro, como liberação e edição de voto, tratar suspensão e impedimento, registrar ausência, incluir voto divergente e outras ações. Concluído o julgamento, teremos aqui as informações das votações ocorridas, seja de mérito, preliminar ou solicitação de diligência. A solução apresenta as funcionalidades necessárias para o cadastro de conselheiros, das unidades decisoras colegiadas, como o pleno e câmaras, das sessões de julgamento, pautar processo em sessões, possibilidade de correção de dados realizados no cadastro, bem como a possibilidade de correção de distribuição equivocada. Tudo feito de forma controlada. Para isso, é disponibilizado BAN e relatório de produção de conselheiros. Temos ainda funcionalidade acessível na web por link específico em dispositivos móveis, utilizando-se de QR Code, para validação da autenticidade dos documentos gerados na sessão e assinados remotamente pelos conselheiros. Visando a rápida disponibilização do julgamento virtual em produção, inicialmente consideramos que as sessões ocorram remotamente, utilizando-se uma solução de videoconferência e realizadas pela equipe de apoio, sessão integralmente acompanhada pelos conselheiros. Desta forma,
No primeiro momento, os conselheiros terão acesso aos autos e assinatura dos documentos. Em segundo momento, os conselheiros poderão interagir diretamente no painel de julgamento. Tudo foi pensado para, em um tempo mínimo, tenhamos tudo instalado, pessoas treinadas, soluções configuradas, primeiras ações acompanhadas para o início da utilização pelo Conselho. Além da solução, forneceremos serviços continuados, como suporte funcional para o esclarecimento de dúvidas referentes à utilização da solução, bem como suporte à infraestrutura, manutenção corretiva e adaptativa. Agregamos também serviços que serão prestados sem custo, como a instalação e configuração dos softwares necessários e toda a capacitação necessária para a utilização da solução. O modelo de fornecimento é uma subscrição anual, que dará direito aos serviços continuados. Tudo isso por somente R$ 50 mil. Oferta válida durante a pandemia do Covid-19. Voltando a salientar que a aquisição poderá ser via compra direta sem necessidade de licitação até dezembro desse ano. Hoje, nas câmaras e no pleno do Conselho Federal de Medicina, os conselheiros participam das sessões acessando e praticando os atos diretamente no sistema, inclusive por meio de sessões virtuais que estão ocorrendo remotamente nesse período de pandemia do Covid-19. No relato de outro cliente, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, salientamos essa parte. Com o advento da pandemia da Covid-19, o processo eletrônico se mostrou ainda mais útil, por permitir a realização de sessões de julgamento à distância, sem maiores esforços. A Infox tem uma longa e exitosa experiência em processo eletrônico. Atuamos fortemente na Justiça Brasileira, tribunais de contas e conselhos profissionais, e em todos os clientes provendo soluções de julgamento. Sou Mauro Jachinoski, diretor comercial da Infox. Estou à disposição para atendê-los, para que rapidamente possamos colocar o julgamento virtual no seu conselho. Vamos lá?